Fala pessoal, tudo bem com você? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos ver. O inicial era Tite, que conversa com o Flamengo, que disse que não queria trabalhar esse ano, tampouco voltar ao Brasil, mas que começou a sinalizar positivamente para aceitar o desafio do rubro-negro. A questão é que o Corinthians, até poucas horas atrás, tinha um treinador. O Flamengo também tem, né? Mas já definiu que não vai ficar com o Jorge Sampaoli. A questão é que o Corinthians não tinha definido ainda o futuro do Vanderlei Luxemburgo. Agora sim, já demitiu e aí comunicou os representantes do Tite. O Tite inicialmente sinalizou positivamente e tudo mais. A coisa não aconteceu. A coisa não caminhou, a coisa não andou e o próprio Flamengo se manteve sempre otimista no processo, de que apesar do interesse do Corinthians, de que as conversas já estavam tão avançadas, de que os flamenguistas estavam mais tranquilos. É curioso isso, porque o Tite brada que não negocia com o clube que tem técnico empregado. Talvez até por isso, né, o Corinthians se mexeu rápido para demitir o Luxemburgo e aí conseguir conversar com o Tite. O Sampaoli ainda não deixou o Flamengo. E mesmo assim o Tite está conversando com o Flamengo. Inclusive tem uma notícia aí já publicada de que ele se reuniu num jantar com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e os homens do futebol do rubro-negro, Marcos Braz e o Bruno Spindel. Inclusive, em conversas já, projetando uma reformulação de elenco, aquela coisa toda, é o que está acontecendo nesse momento. A questão é, para o Corinthians não sobrou outra coisa, outra situação, a não ser procurar Mano Menezes. Desde a última tentativa, quando o próprio Luxemburgo foi anunciado, a ideia era Mano ou Tite. Naquele momento o Tite não quis assumir e o Mano Menezes estava empregado no Internacional. Ele vem a perder o emprego pouco tempo depois, quando o Luxemburgo já estava no Corinthians. Naquele momento até o Inter dá uma prestigiada no Mano, só que os resultados continuam ruins, especialmente os desempenhos, e ele cai do Inter, que traz o Eduardo Cudê e tá aí na semifinal de Libertadores. Bom, Mano Menezes, desempregado, se reaproximou recentemente de alguns líderes políticos do Corinthians, entre eles o André Sanches, que já tinha dito, inclusive, que na sua ideia para 2024, o Tite é sempre hors concurso, né, gente? Uma unanimidade. Não sendo o Tite, o Mano Menezes seria uma ideia para o André Sanches. Mas por que eu estou falando no André Sanches? Porque ele é o homem forte, digamos assim, do futebol, caso o André Negão, que é o candidato da situação, seja eleito. Tem ainda o Augusto Melo, que é o candidato da oposição, que não definiu exatamente, né, qual o seu perfil para o ano que vem, mas é óbvio que o Tite estaria na pauta. A questão é, o Tite gostaria de voltar ao Corinthians? E eu falo isso sob vários aspectos. Eu não falo sobre a instabilidade do time e tudo mais. Eu falo de um cara que ganhou tudo que ele possa já ter conquistado na vida, ele conquistou no Corinthians. Talvez o desafio, nesse momento, com o Flamengo seja maior, de você, enfim, fazer uma reformulação, contratar com dinheiro, com possibilidade de títulos para organizar a casa no sentido das relações humanas, onde o Tite é mestre. Então o Flamengo traz esse desafio maior num clube onde ele nunca trabalhou e nunca conquistou nada. E que bate na trave aí nos últimos anos, especialmente no Mundial, né? Mas que ganha vários títulos também, só que em 2023 passou em branco. No Corinthians ele seria abraçado, mas sempre com a exigência de ganhar, não digo a mesma coisa, né? Mas chegar perto de tudo que ele já conquistou. É só uma leitura dos fatos, tá, gente? O fato é que ele já estava conversando com o Flamengo, o Corinthians entrou em contato, o Tite obviamente se sensibilizou, mas a coisa não avançou. E agora o Mano Menezes é o alvo por já ter uma identificação, por já ter um histórico, por se aproximar ou se reaproximar de algumas lideranças do Corinthians, e aí tem um aspecto que a gente vai tentar entender nessa negociação, que ainda não começou. Tem uma reunião marcada para o horário do almoço, informação do Marcelo Braga do GE, no meio-dia desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, entre os dirigentes do Corinthians e o Mano Menezes. Ali a gente vai entender, quando ele for anunciado, porque, segundo as informações, não deve ser um acerto muito difícil, né? O Mano Menezes deve acertar mesmo com o Corinthians, a menos que, enfim, não goste da proposta ou que o tempo de contrato seja divergente, porque esse é um impeditivo. Esse é um entrave que os dirigentes precisam resolver. Não é uma unanimidade o Mano Menezes. E essa gestão tem apenas mais 2 meses. Como é que eles vão firmar um contrato com o Mano por apenas 2 meses? O Mano provavelmente não vai querer isso, vai querer até o fim da temporada que vem, até para fazer o processo de reformulação. Algo muito parecido com o que ele fez em 2014, e deu certo, porque foi a base de um time campeão em 2015, sob comando do Tite, vejam só.
o Mano Menezes vai querer até o fim de 2024, mas aí você enfia a goela abaixo num candidato que, se for o vencedor da oposição, vai ter que, enfim, romper esse contrato, caso não queira, ou vai ter que ficar com um técnico que não quer, sei lá. Como é que você faz isso? Então, isso a gente vai descobrir quando o Corinthians anunciar efetivamente o Mano Menezes, que deve acontecer nessa quinta-feira depois dessa reunião. Mas é óbvio que não está nada certo, porque o Mano pode não gostar da proposta, pode ser que os caras façam uma proposta de 2 meses e ele não queira. Mas a tendência é que seja 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né, até o fim de 2024. E aí sim o Mano vai topar. Mano Menezes, pergunto já a você, o que você entende, o que você gosta. O Mano Menezes é um técnico vitorioso, um técnico de currículo, é um técnico que tem lá o seu histórico. Poxa vida, ganhou vários títulos de Copa do Brasil, com o Corinthians inclusive, ganhou a Série B tanto pelo Grêmio quanto pelo Corinthians, fez esse trabalho de acesso, né? Inclusive foi levado ao Corinthians por isso, chegou até uma seleção brasileira depois do trabalho que ele desenvolveu no Corinthians. Depois foi bicampeão consecutivo da Copa do Brasil, 17 e 18, pelo Cruzeiro. Fez parte de um Cruzeiro vencedor, extremamente vencedor, que vem depois daquele bicampeonato brasileiro 13 e 14 do Marcelo Oliveira. E aí ele consegue manter o Cruzeiro em cima um pouco antes da hecatombe, né, do processo político, financeiro e corrupto que aconteceu no Cruzeiro. E aí depois ele fica um tempo fora e tudo mais, e aí faz esse trabalho no Inter mais recente. E aí eu posso dizer um pouco, porque acompanho mais, né, o noticiário gaúcho, para vocês. O Mano tem duas versões, né, recentes. Ele tem um trabalho muito bem feito em 2022, quando ele monta um time bem interessante, que é vice-campeão brasileiro, mesmo sem disputar o título, porque o Palmeiras disparou, mas é um time que conseguiu bons resultados numa reta final, depois de ter sido eliminado da Sul-Americana, é verdade, para o Melgar, já tinha caído para o Globo na Copa do Brasil, foram alguns vexames do Inter no ano passado, mas ele não estava, no do Melgar ele estava. E aí depois ele ajeitou o time e o time engrenou até o fim do ano. Depois... 2023, quando os torcedores do Inter, inclusive, imaginavam um time mais competitivo, alguns reforços pontuais e o Inter, enfim, disputando títulos, isso não aconteceu. Algumas individualidades, inclusive, que se destacaram em 2022 não apareceram em 2023. O Bustos na lateral, que foi muito bem, o próprio Wanderson, que fez um grande ano, o zagueiro Vitão, eles estão voltando a jogar agora, com o Kudê. Com o Mano, eles não estavam performando. Ele perdeu alguns jogadores, ele não teve, por exemplo, o Rocher e o Valência, que estão lá agora muito bem, o goleiro e o centroavante, então tem essa questão. Mas assim, o time não jogava bem, o desempenho não era bom e a perspectiva não era satisfatória para o Inter nessa temporada. Então assim, de arrancada ele foi muito bem. E talvez seja isso que o Corinthians precise nesse momento, né? Tem uma reformulação aí a ser feita, o Mano gosta muito disso, né? Fazer a sua montagem de elenco, indicar jogadores, poder fazer um trabalho que ele vai começar do zero, mas antes disso ele vai precisar tirar o time da situação onde está na tabela do Brasileiro e tentar conquistar uma Sul-Americana. Em Copas, em mata-mata, o Mano costuma ser vitorioso, né? Vencedor, ele tem um bom retrospecto. Então na chegada... Primeiro que ele vai organizar uma casa que está bagunçada, né? O time do Luxemburgo estava completamente perdido. Então a tendência de você trazer o Mano você, né, ajeita o teu sistema defensivo, coloca normalmente do jeito que ele costuma jogar, um 4-2-3-1, com pontas abertos e tudo mais, para tentar alguma coisa no ataque, mas especialmente ter um pouco mais de cautela defensiva. Esse é o Mano, que... No Corinthians montou boas equipes organizadas, equipes até vencedoras, mesmo em 2014 quando ele não ganha, repito, ele montou uma base interessante e fez um time organizado que teve uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Então é dessa forma que o Corinthians está olhando para Mano Menezes, um treinador com identificação, com histórico, que conhece o clube e que a torcida, digamos assim, aceita numa primeira impressão, não sendo o Tite. A minha grande questão é como vai ficar o coração do corintiano percebendo que, livre no mercado, com o Corinthians sem treinador, o Tite dizendo que não trabalharia no Brasil, não trabalharia em 2023, só em 2024 acertaria com o Flamengo. Isso ainda não aconteceu, mas é uma possibilidade muito grande. E aí, com isso, o Mano Menezes seria o técnico do Corinthians. Caramba, quanta informação, né? A gente vai ter que aguardar, mas o Tite foi o primeiro alvo
E todo mundo imaginou que, bom, agora o Corinthians entrou na parada, moiou pro Flamengo, porque o Tite vai preferir o Corinthians. Não foi isso que aconteceu. E aí o Corinthians se voltou pro Mano, que inclusive estava em Porto Alegre, visitando a família. Ele tem residência em São Paulo, voltou para São Paulo num voo na noite desta quarta-feira. Teve uma imagem publicada nas redes sociais. O pessoal do meu timão aí conseguiu essa foto. Ele tá de preto e branco, ou seja, ele tá de uniforme praticamente, né? Mas até onde a gente sabia não tinha nenhuma relação. O fato é, não sei se a partir daí ou se já havia uma indicação, o pessoal descobriu que ele tem uma reunião marcada nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava. Mano Menezes, Brother Menezes, você é mano do Mano? Salve, fiel torcedor corintiano, tudo bem com vocês? É isso aí, meus amigos. Mano Menezes aí está cada vez mais próximo aí de assinar contrato e ser o novo técnico do Corinthians no lugar do Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido já, né? Que não faz mais parte aí do time, do elenco do Corinthians, né, fiel? Graças a Deus. Esperamos que venha um bom técnico dessa vez. O Mano Menezes, eu acho assim, ele um bom técnico, um pouco retranqueiro, mas na minha visão ele é assim melhor que o Vanderlei Luxemburgo atualmente, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu Vai Corinthians, deixe o seu comentário aí, se inscreve no canal, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, tá ok?